Quem nunca passou por isso, né? Começar uma dieta, se esforçar muito e no final sentir que foi um fracasso pessoal. É uma sensação bem comum, mas e se o problema não for a pessoa, e sim o método? Hoje a gente vai explorar uma perspectiva totalmente diferente, baseada em um novo manifesto nutricional. E a ideia central é essa aqui, olha que forte. O problema nunca foi você, foi o método. Essa frase, que é o coração do manifesto Nutriar, é o nosso ponto de partida. Ela foi feita para quebrar um padrão de pensamento que muita gente carrega há anos. Então fica a pergunta: e se a solução não for mais uma dieta nova, daquelas que aparecem toda hora, mas sim uma nova forma de pensar? Essa pergunta muda tudo. Em vez de focar só no prato, a gente começa a olhar para o que se passa na nossa mente. Vamos começar entendendo o problema a fundo. A gente vai entrar agora no que se pode chamar de espiral descendente das dietas, porque antes de falar da solução, é fundamental entender por que tantos planos parecem, bom, destinados a dar errado desde o começo. E essa citação da Elisa, a criadora do Nutriar, resume perfeitamente esse sentimento. Eu sabia o que fazer, mas não conseguia manter. Eu chorei porque não era disciplinada. É essa angústia, sabe? De ter a teoria na cabeça, mas a prática parecer impossível, e aí a culpa cai toda nas costas da própria pessoa. E por que isso acontece? O motivo muitas vezes está aqui. As dietas tradicionais simplesmente não conversam com a vida real. Elas ignoram a rotina, a idade, o estresse, as emoções e, o pior de tudo, elas exigem uma perfeição que não é humana. Ninguém consegue ser perfeito o tempo todo. E tem também a biologia, que não dá para ignorar. Dá uma olhada nesse fator crucial. Depois dos 40 anos, o metabolismo basal, que é a energia que o corpo gasta em repouso, diminui naturalmente. Coisa de 2 a 8% a cada década. Isso não é falha, é a ciência. Mas a maioria das dietas genéricas passa por cima disso, como se todo o corpo funcionasse igual. Ok, então se o problema não é a biologia, nem a falta de disciplina, a gente chega numa virada de chave fundamental. A proposta agora é transferir a culpa. É deixar de focar numa suposta fraqueza pessoal e começar a olhar para as falhas do próprio método. Essa mudança de perspectiva fica muito clara aqui. De um lado, os mitos que a cultura da dieta cria, como "eu falhei porque sou fraca", do outro, a verdade que Nutria propõe. A dieta era incompatível com a vida real. A ideia é trocar a busca por mais força de vontade pela busca de uma estrutura que seja flexível, que funcione, e entender que constância é muito mais valioso que perfeição. Bom, essa nova forma de enxergar o problema abre as portas para uma solução diferente. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos apresentar um novo aliado nessa jornada, um que usa tecnologia para ajudar a construir essa nova estrutura de pensamento. E esse aliado é a inteligência artificial. Afinal, o que é o Nutriar? Ele se define como um sistema de pensamento. A ideia é usar a inteligência artificial como uma espécie de guia nutricional personalizado e, olha que importante, compassivo, disponível a qualquer hora. A palavra-chave aqui é sistema de pensamento. Não é só mais um plano de comida, é uma ferramenta para ajudar a gente a pensar diferente. E como a IA ajuda na prática? Bom, ela funciona como uma aliada mesmo. Ela ajuda a diminuir o cansaço de ter que decidir tudo o tempo todo, sugerindo opções em vez de impor regras. Ela aprende com o que aconteceu na semana e adapta o plano. E talvez o mais importante, ela acompanha a jornada sem julgar, o que ajuda a quebrar aquele ciclo de culpa. E o impacto disso na vida real a gente vê em depoimentos como o da Juliana, de 44 anos. Ela diz: "Perdi 8 quilos em 3 meses sem ansiedade. Descobri que o problema não era eu, era um método. O Nutriar me ensinou a pensar diferente." Isso mostra bem a força que essa mudança de mentalidade pode ter. Certo, o conceito está claro, a gente já entendeu por que ele é diferente. Agora vamos para a prática. Como é que isso funciona de verdade? O método Nutriar se apoia em 4 pilares principais. E é o que a gente vai ver em detalhe agora. E os pilares são estes aqui: avaliar, planejar, sentir e ajustar. É um ciclo. Um passo leva ao outro, criando um processo que é contínuo e, mais importante, sustentável. Vamos entender o que significa cada um deles. O primeiro pilar é a avaliação individual. Antes de qualquer coisa, é preciso entender o ponto de partida de cada um. O metabolismo, a história com a comida, o ritmo de vida. O objetivo aqui é parar de se comparar com os outros e começar de um lugar que seja 100% pessoal. Aí vem o segundo pilar: planejamento simples. A ideia é diminuir o cansaço mental.
Ter que pensar o que eu vou comer agora o tempo todo é exaustivo. Então, em vez de um plano super complexo e rígido, o sistema oferece opções. Opções simples, flexíveis, pensado para uma vida corrida, que funciona até para quem não cozinha e depende muito de delivery. O terceiro pilar é crucial porque ele cuida do lado psicológico, a constância emocional. Ele dá ferramentas para lidar com aquela refeição que saiu do plano, sabe? Ou com um dia que não foi tão bom. A ideia é evitar aquela espiral de culpa que leva muita gente a desistir de tudo. É quebrar a mentalidade do tudo ou nada. E por fim, o quarto pilar, ajustes inteligentes. A vida muda, né? Uma semana nunca é igual à outra, então o plano de alimentação também não pode ser estático. Com base no que aconteceu na semana, a IA faz pequenos ajustes, mudanças sustentáveis. Isso garante que o plano evolua junto com a pessoa e não o contrário. Quando a gente junta esses 4 pilares, o resultado é uma transformação fundamental. E é isso que nos leva à nossa parte final. A gente sai do modo fazer dieta para entrar no modo pensar sobre alimentação, sobre bem-estar. Porque o objetivo final não é seguir regras para sempre. É aprender a pensar como um nutricionista pensaria para o próprio caso. É desenvolver autonomia para fazer escolhas que sejam inteligentes e, ao mesmo tempo, gentis com a própria realidade e com o próprio corpo. Acho que tudo pode ser resumido nesta frase aqui. Não é sobre comer menos, é sobre pensar melhor. É uma mudança de foco muito poderosa, que devolve o controle para quem mais importa. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. E se a chave para uma saúde de longo prazo, uma saúde que se sustenta, não for uma questão de se esforçar mais e mais, mas sim de pensar de um jeito diferente? É uma ideia poderosa para se levar, não é?